Qual a base nos ensinamentos de Cristo ou dos apóstolos para sustentar a contribuição do dízimo? Quais as evidências nos ensinos de Cristo para a necessidade de uma contribuição do dízimo? Os que defendem o dízimo se baseiam em Malaquias 3, 10 e 11. Faremos uma análise deste livro. Primeiro, é um livro de um profeta. Logo, se iremos tomar como base doutrinária um livro de um profeta para a igreja, teremos que aplicar todo o livro, como também todos os livros proféticos maiores e menores. Ou será que só tem esse versículo 11 e 12 do capítulo 3 de Malaquias? Qual é então o motivo de aplicar esse texto com tanta veemência para a igreja? Segundo, Malaquias, sendo um livro profético, estava trazendo uma mensagem de repreensão pela falta de obediência tanto dos sacerdotes como do povo judeu, pois a lei de Moisés, cujos seus pais haviam concordado em obedecer, estavam sendo descumprida. Este povo não estava desobedecendo somente a lei do dízimo, mas também a lei do casamento, dos tipos de animais que deveriam ser oferecidos, que era sem defeitos, sem máculas, sem mancha. Essas bases estão no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, Malaquias, capítulo 2, 1 e 2, Levítico 27, 31 e o capítulo 1 e 2 do livro de Malaquias. Terceiro, os livros dos profetas têm seus propósitos e já se cumpriram na sua maior parte. Observação sobre o dízimo. Primeiro, é a lei de Moisés. Levítico capítulo 27, versículo 30 ao 32. Deuteronômio capítulo 12, versículo 17 ao 20. E Neemias capítulo 12, versículo 44. O dízimo é lei. E o apóstolo Paulo, quando fala da lei, ele escreve aos Gálatas, no capítulo 13, versículo 10, diz assim: todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, viver pela lei de Moisés é abandonar o sacrifício de Cristo e logo está submetido à maldição, porque viver pela lei, as pessoas tinham por obrigação cumprir toda a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 25, os irmãos podem ler, fala do aio, explicação sobre o aio, o que é um aio. O aio era como se fosse um babá,
que ficava com as crianças até a maior idade. Tanto os judeus como os gregos e romanos tinha uma pessoa que ficava na responsabilidade dos seus filhos. Quando chegava a maior idade, não precisava mais desse aio, desse babá, ou seja, dessa pessoa que cuidava da criança até a maior idade. E o apóstolo Paulo traz o exemplo da lei. A lei serviu de aio, ou seja, a lei nos instruía, nos orientava até a vinda de Cristo. Quando Cristo se manifesta, não há mais necessidade do aio, ou seja, não há mais necessidade da lei. O segundo argumento que usam é que o dízimo é bíblico, mas onde está escrito que deve ser dado em dinheiro?